Nascido na aldeia de La Palais, na França, Pedro Abelardo foi um filósofo, teólogo e lógico, considerado uma das grandes figuras da filosofia escolástica e um dos maiores pensadores do século XII. De família nobre, sua vida estava destinada aos exercícios militares, mas antes teria que ser instruído nas letras. Com 11 anos, ingressou na École des Chartes, onde aprendeu o trivium, conjunto das disciplinas de lógica, gramática e retórica. Pedro desistiu das vidas das armas e deixou o castelo de seu pai, visando aprofundar sua formação, e viajou por várias cidades à procura dos mestres mais renomados da época. Um dos primeiros mestres que enfrentou foi Rosselino, o nominalista. Com 20 anos, seguiu para Paris, na escola da Catedral, e estudou dialética com Guilherme de Champeaux, defensor do realismo. Tentou se estabelecer como mestre em Paris, mas por discordar das ideias de Guilherme, foi perseguido. Então conseguiu abrir duas escolas, mas ambas também fecharam. Em 1108 se estabeleceu na escola de Monte de Santa Genoveva e tornou-se respeitado, e em 1113 ocupou a cátedra de dialética na escola de catedral, adquirindo grande renome de mestre em dialética e retórica. Nesse slide a gente vai falar um pouquinho sobre o amor que houve entre Abelardo e Heloísa. Quando Abelardo tinha 40 anos, ele era professor de filosofia e teólogo, ele conheceu uma jovem chamada Heloísa, que era 23 anos mais jovem que ele. Nisso, ela era muito inteligente, ela tinha habilidade em línguas como grego, hebraico e latim, e tinha um tio tutor chamado Fulberto, que investia na educação dela. Nisso, Abelardo era um dos melhores professores de filosofia, ele se aproximou dela e acabou se apaixonando. Ele trocou a filosofia pela poesia, onde ele escrevia versos de amor para ela. E aí eles se aproximaram e ela acabou engravidando. Nisso que ela acabou engravidando, ele, ele mandou ela pra morar com a irmã dele. E depois houve um problema na relação deles, etc. O tio, para tentar compensar esse problema, ofereceu um patrimônio como solução, né? No entanto, deveria ser realizado escondido, só que o tio, né, quando eles se casaram, queria contar para a sociedade com o intuito de limpar a honra perante a sociedade, né? Só que a Heloísa não queria mentir, ela queria falar a verdade, e isso resultou em muitos problemas e etc. Então, o Abelardo mandou ela para um convento, chamado Convento de Argeniteu. Nisso, o tio dela, o Fulberto, pensou que ele queria se livrar dela. Então, com muita raiva, um dia ele castrou Abelardo. E isso vazou na sociedade, né? Se espalhou. Então, Abelardo foi para virou abade de um lugar lá e mandou Heloísa para um convento e ele queria que ela se tornasse freira. Nisso eles viveram separados por 10 anos e durante esses 10 anos eles trocaram cartas, onde ela escrevia sobre os ideais dela em relação à religião e ele escrevia os ideais dele em relação. Nisso ela não acreditava em Deus, porque ela achava que Deus era o culpado de todas as desgraças, entre aspas, que aconteceu na relação dos dois, e ele já não acreditava dessa forma. Ele morreu em 1142 durante a troca de cartas e ela morreu em 20 anos depois, né? Só que nisso ela se cansou antes e etc. Tem um pouco de rolo por aí. Então, nesse slide vamos falar sobre a filosofia de Pedro Abelardo, a primeira parte. E quanto à filosofia dele, ele defendia a abstração dos universais, opondo-se aos conceitos reinantes, o vox, nominalismo, e o res, realismo. E para ele, o conceito é universal, enquanto se aplica aos indivíduos que dele participam. E isso representa, assim, uma situação, e não uma coisa sem si. Ele também procurou aproximar a teologia da lógica, ligando à trindade o conceito de alma-mente do neoplatonismo. E também acreditando na capacidade da mente humana de alcançar o conhecimento natural e supernatural, ele defendia o exame crítico das escrituras à luz da razão. E uma frase dele muito interessante é: a dúvida nos leva à pesquisa e através dessa conhecemos a verdade. Essa frase é um dos princípios de Abelardo que direciona tanto os seus pensamentos filosóficos como os teológicos. E a interpretação dela seria que a dúvida é onde começa o caminho para a pesquisa, e é uma frequente interrogação que nos leva a um exame mais aprofundado das questões que nos interessam. Obrigado. Falaremos agora da segunda parte da filosofia de Pedro Abelardo. A dialética para este filósofo segue algumas regras lógicas e é um instrumento que consegue determinar se o discurso científico é verdadeiro ou falso. A utilização da dialética visa descobrir quais são os argumentos legítimos e quais são os não autênticos, e através dela fazer prevalecer as verdadeiras doutrinas cristãs. Segundo a filosofia de Abelardo, a razão é utilizada a favor da fé, com o objetivo de tornar mais fácil o compreendimento do conjunto de sentenças da teologia.
Já o método lógico utilizado por este filósofo consistia em estudar a questão filosófica analisando as partes que as constituem, pois seria necessária uma investigação completa para determinar os pontos de vista incoerentes e contrários. Sendo assim, a razão prevaleceria sobre a opinião de quem tem grande entendimento sobre determinado assunto. Abelardo também conciliou as filosofias dos primeiros filósofos, em especial a de Platão, e as teorias teológicas do cristianismo, pois para ele os primeiros filósofos buscavam a verdade através da investigação lógica, portanto, os primeiros filósofos e os filósofos cristãos estavam interligados pela razão. Na questão ética, o pecado para o filósofo é interpretado pela condição psicológica que se dá a uma determinada ação. Ou seja, se uma ação foi feita com o intuito de prejudicar ou causar um malefício a alguém, esta ação seria um pecado. Mas se alguma outra ação prejudicou alguém, porém ela não teve o intuito de prejudicar, esta ação não é considerada um pecado. Portanto, o pecado é a intenção de pecar e não a ação. Obrigada.